E aí foi quando veio esse tema da mensagem. Porque estava no momento sozinho, e nós estávamos descontraindo, e aí veio essa sensação no meu coração. Deixa eu te dizer, e essa é a palavra de Deus para nós. Primeiro foi para mim, hoje eu chorei que só de manhã lá na minha casa, ouvindo a tradução. Eu te digo hoje, você não está sozinho. Chorei que só hoje de manhã. Never alone. Bora repetir? Fala a pessoa que está do seu lado assim, never alone. Parece aula de inglês. Depois você me paga, tá? Para essa aula grátis. Deixa eu abrir aqui meu esboço. Mas sabe, queridos, começando aqui, deixa eu abrir aqui meu esboço aqui que eu não abri. Irmãos, toda a mensagem que nós estamos fazendo, eu agradeço muito ao Zacarias, ao Jorginho, os irmãos que estão ali na mídia. Toda a mensagem agora nós estamos gravando no nosso canal no YouTube. Eu abri um canal, irmãos, agora eu sou que nem, sou YouTube também. Já seguiu meu canal? Depois tu vai lá seguir, que eu já segui o teu. Aí você abre lá Palavra e Café. Depois eu compartilho com você. E aí essa mensagem está sendo gravada e vai ser disponibilizada no YouTube. Aí você pode ouvir novamente, ver novamente. Mas vamos lá, queridos. Sabe, nós nos deparamos com esse sentimento de solidão. Talvez você e eu, talvez não, tenho certeza absoluta que você em algum momento da sua vida, você já pensou assim, parece que você está sozinho. E olha que está cheio de gente, até dentro da igreja. Não sei se você já veio para um culto, lotado como esse, graças a Deus. E aí você olha assim, mas parece que eu estou só. Irmãos, e aí é uma diferença. Solidão nunca é sadio. Não é bom ficar sozinho. Solidão não é de Deus. Agora, solitude, aí é diferente de solidão. Solitude é o seguinte, é a decisão de você querer ficar sozinho. Por exemplo, você vai tirar seu tempo sozinho com Deus. Você está praticando solitude. É um tempo determinado, é um momento em que você fica sozinho com o Senhor. Ou você quer pensar, quer esparecer, alguma coisa assim, isso é solitude. Agora, solidão, você já viu pessoas solitárias, caladas, pessoas realmente de lado assim, irmãos? Deus não quer isso para nossas vidas. A solidão, ela maltrata o nosso coração, a solidão nos maltrata. E às vezes, olha, eu lembro de uma experiência, que eu estava numa outra cidade, e eu não entendo muito como eu entrei nessa situação, mas eu entrei quase num processo de depressão. Depressão, medo de tudo, medo de ficar sozinho. Medo, e aí eu, lá no apartamento, a gente morava no apartamento, a Letícia ia para a escola de manhã cedo, e aquele pavor de ficar sozinho. E eu compartilhei logo para a Adriane. Quando você sente essa situação que você está depressivo, irmãos, por que muitas pessoas entram em depressão? Porque no início, no estágio, não conseguem identificar. E aí elas conseguem, não tem força, e o que acontece? Não procura ajuda psicológica. Ainda tem muito tabu dentro da igreja de Cristo, onde a pessoa que está num processo de depressão está com processo demoníaco. Não, queridos. Às vezes, nós temos hoje a ciência, o profissionalismo, nós temos psicólogos, psiquiatras, hoje capacitados, e realmente a mente humana, ela precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda. E aí, nós como discipuladores, estamos aqui na visão do MDA. Quando o seu discípulo fala assim, olha, eu estou quase entrando em depressão, o que a gente faz a primeira coisa? A gente rejeita. Não, isso não tem nada a ver, isso não é de Deus, isso deve ser demônio, você tem que orar mesmo, eu sei disso. Mas você também pode ter ajuda espiritual, mas você também pode ter ajuda psicológica. Procura um psicólogo, você pode. Tem a ciência aí para você ajudar. Agora, o que não pode é eu entrar num processo de depressão e falar assim, eu vou me acabar aqui. Não pode, irmãos. Você não nasceu para viver uma vida de solidão, uma vida escondida. Você nasceu para ser feliz. Amém, irmãos? Eu nasci para ser feliz. Eu lembro que eu estava nesse processo. Aí o que eu fiz? Eu vou sair desse quarto. Eu mesmo falei logo para a Adriane, Adriane, olha, me ajuda. Eu estou com medo, eu não quero ficar aqui. Eu estava apavorado. E agora, o porquê eu não sei te dizer. Não sei mesmo te dizer.
E aí eu falei, olha, não me deixa sozinho, eu vou sair, para onde você for eu vou. Você dirige, eu fico aqui. E aquele pavor, aí eu liguei para o meu discipulador, olha, corri para o meu discipulador, abri meu coração, olha, me ajuda. Ele começou a me ajudar. Mas você não pode ficar sozinho. Outras pessoas começam a estar com um processo de depressão e optam pela solidão, de se esconder. Suicídio, irmãos, é apenas o final de um processo de solidão, que está bem no início. Sabia disso? E se você consegue identificar a solidão, irmãos, levanta logo. Levanta a cabeça, pede ajuda, faz alguma coisa, mas não entra no processo de depressão, em nome de Jesus. Sabe, queridos, e porque Deus nos chamou para vivermos uma vida de relacionamento, de nos relacionarmos uns com os outros, relacionarmos com a nossa família, com a nossa casa. E olha, é impressionante que Deus, Ele mesmo, eu provo isso na Bíblia, Deus, na sua essência, é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento. Você vai ver lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, Deus falando bem assim. Primeiro, como não é bom você ficar sozinho. Deus fala em Gênesis 2,18, não é bom que o homem esteja só. Solidão não. Solitude sim, se você opta pela solitude, mas solidão não. Agora, Deus fala assim, Gênesis 1,26, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Façamos, então está no plural. Então, se fosse só uma pessoa, como é que estaria escrito? Faço o homem conforme a minha imagem. Mas a Bíblia diz assim, façamos o homem conforme a nossa imagem. Então quando Deus nos criou, quando Deus criou Adão e Eva, então ele estava num processo de relacionamento. Não tinha só uma pessoa, tinha mais duas. Eu já te explico na Bíblia. Um outro texto lá em Isaías 6,8 fala assim, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem irá por nós? Aqui ele está falando de missão. Quem vai por nós? Se fosse uma pessoa somente, faria assim, quem irá por mim? Mas Deus fala, não, quem irá por nós. E quem esses três? Lá em Mateus, fala assim, olha, Mateus 28,19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o próprio Deus, ele se relaciona, o Deus Pai, o Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então os três juntos, estava criando Adão e Eva, os três juntos que Isaías está falando, a quem enviarei, quem irá por nós? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Deus é um Deus que Ele mesmo se relaciona e não tem como dividir a trindade. Quem está entendendo? Se Deus na sua essência é de relacionamento, então eu e você também somos pessoas de relacionamento. Solidão, não. Você pode repetir junto comigo, 1, 2, 3, e solidão? Não. Solitude, aí é você que vai definir. Mas solidão não. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27. Eu estou na NVI, essa versão aqui desse texto, tá bom? Mateus 27, 45 ao 50. Talvez você, mas pastor, que negócio é esse que o senhor botou aqui? Já te explico. Mas Mateus 27, 45 ao 50. Já todo mundo achou aí? Acompanha comigo no telão. E houve trevas sobre a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani. O que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando por Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram, deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. E o versículo 50, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Lembra aquela música do Fernandinho? O Pai o abandonou, cessou o seu respeito. Vocês são muito fera, né?
aqui é um texto. Escuta isso aqui. A Bíblia vai dizer que o pecado faz separação do homem com Deus. O pecado quebra o relacionamento. E aqui, o filho está dizendo para Deus: Deus, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me abandonou? Era o momento que Jesus estava sozinho. Por que ele estava sozinho? Eu vou te explicar. É mais ou menos assim. Imagina que o pecado inteiro do mundo, Jesus já estava na cruz. Imagina o pecado, o seu pecado, o meu pecado, o pecado do mundo inteiro, saiu do teu corpo e foi para o corpo de Jesus. E aquele corpo de Jesus, 3 horas, ficou ali o pecado. Quanto por isso que houve trevas, diz a Bíblia, houve trevas sobre a terra, depois do meio-dia. Por que houve trevas? Porque não tem luz. Quando tem luz, as trevas são dissipadas. Porque houve trevas? Trevas é uma escuridão. Diz os teólogos que quando Deus viu Jesus tomando para si o pecado do mundo inteiro, o seu pecado, o meu pecado, houve uma ruptura da comunhão do Pai com o Filho. Dizem que Deus virou as costas para o Filho. E Jesus falou: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Aqui Jesus estava sofrendo na pele a dor de um abandono, a dor de ficar sozinho. Ele precisava passar por isso. E o Pai, por causa da ruptura, da comunhão, do pecado, ele teve que virar as costas. Ele teve que abandonar o Filho e deixar o Filho sendo sacrificado no matadouro, naquela cruz. Isso parece duro, mas é o que aconteceu. Mas precisava. Mas quando Jesus morreu, sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que existia, né? Depois você pode ler, continuar a ler o texto. Existia dentro do templo. O templo existia uma separação dentro do templo. É como se você estivesse aqui, sentado nas cadeiras, e tivesse uma cortina. E só a presença de Deus manifesta estivesse aqui. E o povo não tinha acesso. Era o lugar do santo dos santos. Somente o sumo sacerdote tinha acesso. E tinha essa cortina. Mas quando Jesus morreu, a Bíblia vai dizer que aquele véu, aquela cortina, do alto a baixo. Por que não do baixo ao alto? Porque poderia ser de pessoas, seres humanos, que era alto, né? de cortar assim, né? E depois inventar falácias. Mas não, Deus foi tão perfeito que a Bíblia vai dizer que aquela cortina do alto para baixo se rompeu. Aquilo que impedia o povo de ter comunhão, de experimentar a presença de Deus, de experimentar a graça, a glória de Deus, sabe, de experimentar a plenitude do Senhor, que era somente no Santo dos Santos. Quando Jesus morre, aquele véu se rasga, e aí libera para todos nós a comunhão dos filhos para com o Criador chamado Deus Pai, por causa de Jesus. Continua a leitura na sua casa. E era projeto, então Jesus, e ele optou: eu estou só. Deus opta abandonar o Filho. Para quê? Para que agora, depois da morte de Jesus, você e eu pudéssemos ter a comunhão com o Pai e não ficássemos mais sozinhos. Ele teve que abandonar o Filho para o propósito eterno, que era ter um relacionamento com você e comigo. Aleluia. E aí se cumpre, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele teve que abandonar o Filho, para que eu e você possamos ter acesso. João capítulo 14 diz que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Você está entendendo? E aí, irmãos, Jesus sofreu esse abandono. Jesus ficou sozinho. Jesus ficou numa solidão. Jesus ficou numa solidão. E aí, queridos,
Mas não era desejo de Deus que você e eu ficássemos em solidão, nunca foi. E por que muitas vezes você se sente só, se agora Jesus já fez, já foi abandonado? Jesus, ele estava na solidão, ele foi realmente sozinho para que você e eu pudéssemos ter acesso. Porque muitas vezes nós temos esse sentimento que eu estou só, se você já tem livre acesso a Deus. Eu e você, nós já temos livre acesso ao Pai, e experimentarmos a plenitude, as bênçãos do Senhor, experimentarmos aquilo que o Senhor tem para nós. Porque muitas vezes eu e você, nós entramos em depressão, muitas vezes nós entramos em situações complicadas, porque muitas vezes você tem esse sentimento de abandono, se Deus está sempre com você. Deus está sempre conosco. Deus está sempre conosco. Quando Jesus nasceu, Ele foi chamado Deus Emanuel, o Deus conosco. E sabe, Ele não se tornou mais um Deus conosco, mas quando Ele voltou para os céus, Ele prometeu que você e eu não ficaríamos sozinhos, não ficaríamos órfãos, não ficaríamos abandonados. Ele falou assim: não se turbe o teu coração, não se preocupa, eu estou preparando morada e vou enviar aquele que vai ser melhor do que eu, chamado Consolador, o Espírito Santo. E quando Ele entrar em você, meu irmão, você não ficará somente com Ele, mas você ficará nele, e Ele ficará em você. Você se torna Espírito, templo do Espírito Santo, morada do Eterno. Você se torna morada do Eterno. Eu me torno morada do Eterno. Sabe, queridos, Ele deixa de ser o Emanuel, o Deus conosco, para ser Deus em você. Então, para onde você vai, Deus está com você. Espera aí, vou para cá, Deus está contigo. Vou para ali, Deus está contigo. Espera, eu vou para cá. Você não está sozinho. Never alone. Posso ouvir um amém? Fala para a pessoa que está desse lado aí: você não está só. Aleluia. Agora, por que muitas vezes eu e você nós temos esse sentimento de abandono? Olha para cá. Por que você muitas vezes tem esse sentimento de abandono? O sentimento de abandono é muito comum nas pessoas. De solidão. Geralmente é um sentimento, irmãos, que é gerado lá na infância. Sabia disso? Tem uma psicanalista inglesa, escritora de vários livros, dentre os livros, ela ficou especialista no tratamento com bebês, crianças. Ela escreveu um livro assim: por que o amor é importante? Como o afeto molda o cérebro de um bebê. E ela ficou doutora, estudou o comportamento de bebês, de como o afeto, o amor, aquela criança ia influenciar no seu futuro. E ela fala o seguinte: para você e eu sermos um adulto independente, certamente deve ter sido um bebê dependente, apegado, cuidado, em poucas palavras, um bebê amado. É a psicanalista Sue Gerhardt. Eu acho que é isso que fala. Mas e olha que eu treinei esse nome. Quando você era bebê, era para você ser um bebê totalmente dependente dos seus pais, tendo muito afeto, muito amor, muito carinho, e aí aquele cérebro ia entender tudo isso. E quando você se torna adulto, você não teria dentro de você essa característica de solidão, de abandono. Não, porque você foi tão amado, tão, cheio de afeto, que você é uma pessoa muito bem emocionalmente configurada. Interessante isso. E ela vai dizer alguns fatores desse sentimento de abandono. O primeiro fator é a falta desse carinho, desse afeto. Quantas pessoas, eu já vi relatos de pessoas que nunca ouviram dos pais a palavra assim: meu filho, eu te amo. Nunca sentaram no colo do papai e da mamãe. Por quê? Porque eles receberam uma educação muito rígida, muito dura. Muito dura. Que carinho. Um homem, imagina um homem beijar um outro homem, um filho. Vai pensar que ele é homossexual. Não, que é isso? Tu é meu filho. Beijar? Abraçar? Não, não pode.
A filha, quando vai pegar o pai e vai abraçar o pai, não. Vai lá com a tua mãe, menina. Educação assim. Eu não sei se você é dos passados, eu já vi muitos relatos assim. E quantas pessoas se tornam adultas e não tiveram o carinho dos seus pais. E automaticamente vão se sentir sozinhos. Por isso, papai e mamãe que está aqui, curta seu filhote. Curta seu filhote, dá muito carinho, muito amor, muito chamego, né? E é para dengar mesmo. Quando tirar uma nota baixa, corrige, mas ama. Entende? Ama seu filho, ama sua filha. Abraça mesmo, fica junto, vai se divertir, toma um sorvete. Às vezes você fica preocupado, não dá para, as finanças estão apertadas. É verdade, eu sei que as finanças às vezes estão tão apertadas, mas tira um tempo. Tem uma família aqui na igreja que eu sou fã. Ele pega a moto, põe um escurumim na moto aqui, e vai aqui para essa praça passear com os filhotes. É investir tempo, qualidade de tempo. Então invista mesmo. Invista nos seus filhos. Um outro fator de sentimento de abandono é que são cuidadores ausentes. Pessoas que têm sentimento constante de abandono têm a sensação de que seus pais não lhe deram atenção. Um outro fator é um modelo nocivo de relacionamento. Você viu nos relacionamentos, né, de que era para ser exemplo, traços de infidelidade. E aí, o que acontece? Viu a infidelidade no casamento dos pais, dos avós, dos tios, seja lá, no seu seio familiar. E o que acontece? Daqui a pouco você realmente vê que aquele relacionamento não foi saudável. E você pensa bem assim, eu vou para sempre ficar sozinho. Isso é fator. E olha, irmãos, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu posso te falar uma coisa, em nome de Jesus. O passado, nós não podemos corrigir mais, porque já é passado, mas nós podemos tirar lições. Mas o presente, anote se você quiser anotar essa frase, mas o presente é a oportunidade de eu e você, nós fazermos diferente para podermos viver um futuro cheio de alegria e liberdade. Passado, eu sei que muita coisa não dá mais para voltar para o passado, mas não é o passado que agora vai poder te prender. Se liberta e agora começa hoje. O hoje, irmãos, é o que você pode fazer alguma coisa. O ontem já foi ontem, já passou, mas o hoje é o agora, para que nós venhamos a viver um futuro cheio de alegria e paz. Amém, meus irmãos? Agora, porque muitas vezes nós sentimos esse desejo de ficar sozinho, além do que eu já falei desses fatores, é quando você entende que você perdeu o controle. Nós sentimos que nós estamos sozinhos quando perde o controle. Irmãos, porque eu e você, essa é uma realidade. Nós gostamos de ter o controle de tudo. É como se você estivesse dirigindo o seu carro, a sua moto. E está lá, você tem um controle daquele automóvel. Você tem um controle, para onde você vai, está nas tuas mãos. Se eu quero ir para minha casa, você vai. Se você quer ir para outro lugar, para a igreja, você vai. Se você não quiser, você não vai. Você tem um controle de tudo. E a nossa vida tem uma frase, que é uma frase muito falsa. Quando alguém chega com você e pergunta bem assim, e aí, irmão Miraldo, tudo bem? Como é que você está? Aí a pessoa responde assim. Essa é uma frase que não é verdade. Aí a pessoa responde, está tudo sob controle. Está tudo sob controle. Você está bem? Tudo bem, está tudo sob controle. Eu te faço uma pergunta. Será que está tudo sob controle mesmo? Sabe quando você percebe que não está sob controle? É quando você dá uma topada e você perde o controle de tudo. Quando você está bem. E aí acontece alguma circunstância. Você está vivendo bem, feliz. Está bem, mil maravilhas. Mas aí acontece algo. E aí, irmãos, tem coisas que você pode resolver, mas tem coisas que você não pode mais resolver. Que você vai depender de certas circunstâncias. Você vai depender de certas situações. Para quê?
para que você possa sair daquele buraco em que a situação você está, ou que eu estou. E aí você faz uma pergunta: meu Deus, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou vivendo isso? Por que essas coisas estão acontecendo na minha vida? Eu não entendo por que isso aconteceu comigo. Você perde o controle das circunstâncias, você perde o controle de tudo. Irmãos, eu oro para que eu e você, nós possamos aprender o que está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 2, que tem tudo a ver com o texto que eu li de Mateus. Hebreus 12, 2 fala assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, não fazendo caso da vergonha. Às vezes tem certas circunstâncias, quando você se depara, você fica envergonhado, você fica injuriado, você fica muito mal, você entra num processo de depressão muito grande. E aí, irmãos, mas ele, não fazendo caso dessa vergonha, ele está assentado à destra do trono de Deus. Jesus viu que tinha bênção muito maior, por isso que ele suportou a cruz. Por isso que ele suporta a cruz. Mas o autor de Hebreus está falando: olha para o modelo chamado Jesus, firmemente, para o autor, aquele que iniciou, e para o consumador, aquele que vai findar, aquele que vai terminar. Ele é o alfa e o ômega. Olha para o Senhor de toda a terra, olha para ele e somente para ele, porque não é o fim. Não é o fim. Ah, mas pastor, aconteceu certa circunstância. Eu sei, é dolorido, dói demais, eu sei disso. Mas olha para Jesus. Olha para Jesus, olha firmemente para ele, porque ele optou suportar a dor de cruz e não se importou com a vergonha. Olha para Jesus. Esse é o segredo, irmãos. Sabe, quando você se sentir abandonado, quando você se sentir sozinho, quando você se sentir, sabe, que certa circunstância aconteceu, eu te lembro: olha para Cristo Jesus, firmemente. Eu não sei como é que eu posso te falar um olhar firmemente, mas olhar para Jesus, olha para a palavra, olha para aquilo que o Senhor é. Olha para ele. Quais as verdades bíblicas? Inclusive, eu vou parafrasear. O irmão falou com muita propriedade sobre oferta e dízimo. Aí ele falou bem assim, eu não estou nem corrigindo, porque está certíssimo. Ele falou assim: a minha opinião não é nem a opinião dele, é a opinião bíblica. Olha para o princípio. Se está na palavra, então creia. Se é Jesus, creia. Ele é o alfa, ele é o ômega, o princípio, o início. Ele é o autor e é o consumador da fé. Olha para Jesus. Então você muitas vezes está se sentindo só, mas você não está sozinho, ele está contigo. José estava preso lá, irmão, de forma injusta. O mundo acabou para o José, simplesmente estava tudo bem com José. Tudo bem, mil maravilhas na sua casa, no seu lar, né, com seus irmãos, toda a família lá. Aí ele foi contar o coração dele, abriu o coração, começou a ter inveja com os irmãos. Daqui a pouco ele está viajando, está andando lá pelo deserto, e os irmãos maquinando por trás. Ele ia ser traído pela própria família. E aí ele é traído, é vendido, e ele está lá na casa de Potifar agora, escravo. Estava mil maravilhas, tudo estava sob controle. Talvez ele pensava isso, mas na verdade não estava nada no controle. Ele estava lá agora numa terra desconhecida, num país que não era o dele, numa língua que não era dele. E aí ele está lá. Aí ele vai fazer o melhor. Ele está fazendo o melhor. Aí daqui a pouco a Patifa, aquela mulher era bandida, irmãos. Tem mulher bandida. Foi lá, armou uma maracutaia lá, uma cilada para pegar o Josézinho, pegar o Zé. E aí o que aconteceu? Ele falou: eu não vou pecar contra o meu Deus. Ele largou a capa e fugiu. E a bandida foi lá e dedurou para o marido, falou uma mentira. E o marido ficou com raiva e pegou lá o José e botou ele preso, para uma prisão injusta.
para uma prisão injusta. Mas lá naquela prisão, o que a Bíblia diz? Lá em Gênesis, capítulo 37 em diante. Está lá. Deus era com José. E eu venho te falar nessa noite, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Deus é com você também. É injusto, é doença, tropeçou, irmãos, Deus é com você, Deus é comigo, never alone, você não está só. Até que passou alguns anos, aí, irmãos, aconteceu um sonho, aquele copeiro lá foi restituído e também estava preso. José falou, lembra de mim, tá? E aí depois, irmãos, passou 2 anos, o copeiro esqueceu do José. Aí depois 2 anos o rei, o faraó teve um sonho, e o copeiro lembrou, José interpretou meu sonho. Tem um homem bem aqui, está debaixo do teu palácio, rei. Aí prepara o homem, ele vai lá. Aí daqui a pouco, Deus pega aquele homem que estava na vergonha e coloca ele como governador de todo o Egito. Ei, Deus vai pegar a tua vergonha e vai transformar. Deus vai mudar a tua sorte e vai transformar esse lamento num verdadeiro baile. E você vai louvar e adorar o Senhor Jesus. Deus é Deus disso. Mas você tem que fazer o quê? Olhar firmemente para o Senhor. Você não vê José murmurar. Você não vê José, Deus, por que o Senhor me colocou aqui na prisão? Estou olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, aleluia. Elevo meus olhos para os montes, Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Era uma pessoa desesperada, que tinha perdido o controle de tudo. Mas ele olha, eu levo meus olhos para aquele monte, de onde vai vir meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se com uma palavra ele fez os céus e a terra, meu amado, não duvide da palavra que vai ser liberada para você e vai mudar toda a tua história. Não duvida do poder de Deus. E aí, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Às vezes nós pensamos assim, Deus me esqueceu. Não, Deus está dormindo. Parece que Deus está dormindo num sono tão profundo que o céu é de bronze. Ele não está dormindo. Ele está olhando para você. É só você agora fazer a sua parte. Eu também. Olha para Ele. Olha para Ele. Olha para Ele. E aí, queridos, eu aprendo que nunca foi sobre você, nunca foi sobre nós, e sim sobre Ele. O sentimento de solidão está presente, porque nós olhamos para nós mesmos, nós olhamos para as nossas circunstâncias, nós olhamos pelo que está acontecendo. Mas se você e eu, por isso que hoje de manhã eu estava chorando lá na minha mesa. Deus, me ensina a olhar só para Ti, Deus. Me ensina a olhar só para Ti. Porque quando a gente está em desespero, a gente reclama, a gente murmura, a gente faz tudo, porque nós olhamos para mim, para nós. Mas nunca foi sobre você. Sempre foi sobre Ele. Sempre é Ele. Nunca é você, nunca é Ele. Só que nós olhamos para nós. Eu vou te dar um exemplo. Por isso que eu coloquei isso aqui. Quanto custa essa camisa, irmãos? E eu vou te dizer uma coisa. Não fica com vergonha, não. Vai para o YouTube isso. Está até com um buraco. Vai dizer que você não tem uma camisa com buraco que você gosta muito. Não vou nem tirar aqui a meia do meu pé. Quanto vale essa camisa? R$10? 15? Eu nem sei, porque eu ganhei de presente. 60? Varia de preço. Uma original, uns R$300, né? Uma de primeira linha, R$30. Aí pessoas vendem por aí, né? Essa camisa aqui eu ganhei, não sei quanto é que foi. Ganhei de presente na última Copa. Mas você pagaria quanto nessa camisa agora? Seja sincero, com esse buraco. E eu nem lavei, irmãos. Estou te falando sério. Eu usei ontem de manhã e hoje de manhã também. Porque eu
eu passei com os cachorrinhos da Letícia, aí eu usei ela. Aí como ninguém vai me cheirar, nem minha mulher, então eu uso ela. Mas olha, nem lavei, irmãos. Sério mesmo, não estou mentindo. Quanto você dá agora nessa camisa? R$5, obrigado. Madison, quer comprar, Madison? No momento não, né? Não quer. Mas se você realmente... Esquece a questão da sujeira da camisa, tá, irmãos? Mas se ela tivesse um autógrafo do Pelé, quanto é que você pagaria? Um leilão. Quanto você pagaria se ela tivesse um autógrafo do Pelé? O maior jogador de futebol de todos os tempos. Quanto é que você pagaria? Hã? R$1.000? Quanto você pagaria? Se tivesse o autógrafo do Pelé. Ou então do Tiquinho Soares, irmão. Hã? Vou te falar uma coisa. Vamos encurtar aqui por causa do nosso tempo. A camisa tem foto na internet, tá? Uma camisa autografada pelo Pelé. Da seleção brasileira, Copa de 70. Sabe por quanto ela foi vendida? R$500.000. A minha camisa, com esse buraco você não dá nada, né? Mas se fosse a do Pelé, talvez você daria um bom dinheirinho, né? Trouxe minha chuteira de craque, irmãos. Imagina se essa chuteira aqui tivesse a assinatura do Cristiano Ronaldo. Quanto você pagaria nessa chuteira? Hã? 10 mil agora, né? Parabéns. É fã do Cristiano Ronaldo, também sou fã. Gosto dele, né? E o cara é bonito, né, irmão? Mas a minha, você paga quanto? Bora. 15? Tá vendida, quem vai? Vou ganhar um dinheirinho aqui na igreja. 15, mano. 20? Obrigado, olha aí, R$20. Mas do Cristiano, se fosse dele assinatura, assinada. Em outras mãos, não vou falar as marcas que está no YouTube, né? Você pagaria quanto? R$10.000? Se você tivesse grana mesmo assim, coleção. A minha você só quer dar 15, né? Eu não sei quanto é que foi a chuteira do Cristiano Ronaldo. Aqui tem um guardanapo, que eu escrevi um negocinho aqui, irmãos. Quanto é que você daria nesse papel agora? Estou vendendo esse papel. Quanto é que você daria para esse guardanapo aqui? Hã? 50 centavos? 5? Está vendido. 50 centavos. Né? Sei lá, quanto você pagaria? Você acredita que um guardanapo assim de papel foi vendido por 4,9 milhões de reais, que era o primeiro contrato do Lionel Messi, quando ele tinha 13 anos de idade, num restaurante, o presidente do Barcelona fez um contrato com ele, num guardanapo de papel, como esse aqui escrito. E ele assinou, o Messi assinou, e o presidente do Barcelona também assinou. E ficou no histórico isso, foi vendido por 4 milhões de reais. Uau, impressionante, né? Mas o meu guardanapo aqui, cheio de unção e graça, você não quer. O último. Quanto você daria nesse vasinho sem planta? Sujo. R$5? Esse aqui é porque tem planta na sua casa, né? Talvez você queira, né? Está vendido também. R$5, você daria isso aqui? Abra sua Bíblia lá em Jeremias. Jeremias 18. E esse vaso que nem meu, é da igreja, que a Rosa usa. Posso vender, irmã Rosa? Olha, ela deixou. Quanto é que você daria nesse vaso? Sujo. Dá para usar ainda para alguma coisinha no jardim na sua casa. Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18, versículo 4. Como vaso
que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, e tornou ele a fazer um outro vaso, e o segundo lhe pareceu muito bem. Então veio minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como este oleiro, a casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Esse vaso aqui é você e eu, sujo. Eu não sei como você está aqui, sujo, sentindo abandonado. Eu não sei qual o seu problema, eu não sei o que está acontecendo, mas hoje de manhã Deus falou muito comigo. Você é esse vaso aqui de barro. Esse aqui está até quebrado, talvez você esteja quebrado, sujo, mas Ele te compara e nos compara, que você é como esse oleiro, o vaso nas mãos do oleiro. Sabe, nas mãos do oleiro, aquilo que não tinha valor, aquele guardanapo que não tinha valor, que uma assinatura do Messi passou a ser milhões, aquela camisa que não tem valor para você, mas se tivesse uma assinatura do Pelé teria valor, aquela chuteira que para você não tem valor, está até usada, mas se fosse do Cristiano Ronaldo, sabe, teria muito valor. Esse vaso, você que é um vaso, Deus te compara como esse vaso de barro, que Ele te forma, e aí você se sente que não tem valor nenhum. Mas olha o que diz a Bíblia, no de 1 Pedro capítulo 1, quanto é que vale você? 1 Pedro capítulo 1 versículo 18, pois vocês sabem o preço que foi pago, para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o valor como o ouro e a prata. Você foi liberto pelo precioso sangue de Cristo. E sabe, querido, você como um vaso de barro, quando você deixa o sangue de Jesus entrar nesse vaso, você e eu, aquilo que não tinha mais valor, aquele guardanapo que não tinha mais valor, quando o sangue de Jesus vem e agora você está nesse vaso, nas mãos do oleiro, então Jesus diz o seguinte, que você foi comprado com um alto preço, e preço de sangue, então você passa a ter um preço inestimável. Não tem nem como medir o preço que vale um vaso cheio de sangue de Jesus. Então nunca foi sobre você. Você se sente só porque você esqueceu de olhar que dentro de você tem sangue de Jesus, dentro de você tem o poder do Espírito Santo, dentro de você se sente um vaso aí sujo, alguma coisa assim, mas quando Ele te enche, ah, irmão, muda o valor, porque não é por você. Eu e você, nós somos um vaso assim de barro, mas com Ele nós nos tornamos um vaso precioso. Com Ele, Ele agrega valor na minha vida. E sabe, irmão, olha para Ele, porque não é sobre você. Para de ficar olhando para você, para de ficar olhando para as suas circunstâncias, para de ficar olhando somente para você. Não é sobre você, é sobre Ele. Olha para Ele, adora Ele, viva para Ele, se encha do coração dEle, e aí, meu irmão, aquele sentimento de vazio vai passar. E sabe o que vai acontecer? Você vai se tornar cada vez mais precioso. Você não vai pensar assim, eu estou abandonado, ó céus, por que aconteceu isso na minha vida? Por que essa tragédia está acontecendo? Quando você olhar o precioso sangue de Jesus que está aqui, que você foi comprado, você vai falar assim, eu olho para o Senhor e para Ele eu louvo, para Ele eu adoro, para Ele eu vivo, para Ele eu vou viver essa vida plena, feliz, cheio de alegria, cheio de paz, cheio de regozijo. Esqueceu o abandono. Eu não estou mais em solidão, eu estou em Cristo Jesus, aleluia. Eu estou em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo Jesus. Você está em Cristo. Olha para Ele, não é sobre você. A sua vida não é sobre você, é sobre Ele. Adora Ele, viva para Ele, seja cheio dEle. E eu encerro dizendo assim: o Senhor é meu pastor,
nada vai me faltar. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E o versículo 6, irmãos, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Você vai viver debaixo da bondade e misericórdia do Senhor todos os dias. E sabe, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Habitação em casa significa eu vou ter relacionamento. Quando você está em casa, você tem relacionamento com a sua família, com o seu marido, com seus filhos. Sabe, você não está sozinho. Quando você entra em casa, você chegou no seu lar. Então você está habitando no seio de segurança, num lugar seguro. E a Bíblia está dizendo que a bondade e a misericórdia do Senhor certamente vai me seguir. E eu e você, nós vamos habitar com Ele para todo sempre. Eu fui chamado para habitar na casa do Senhor para todo sempre. Para sempre, até enquanto vida você tiver, enquanto fôlego você respirar. Meu amado e minha amada irmã, saiba de uma coisa, que você foi chamado para habitar com Ele, para viver com Ele, porque Ele te ama. Ele nos ama tanto, Ele nos ama tanto. Queridos, esse é o propósito de nós vivermos, é de Ele querer ser a habitação, ser a tua morada, ser a tua casa. Ele não vai te deixar sozinho. O Espírito Santo tira dentro do teu coração todo espírito de orfandade e coloca em você. E Ele fala bem assim: você é meu filho amado, em quem tenho muita alegria, em quem eu tenho muita alegria. Nunca estaremos só. Nunca estaremos só. Never alone.